Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje dispensa apresentações, porque o intuito desse canal sempre foi falar e experienciar coisas. E a verdade é que eu acabei me perdendo no processo e esquecendo que as minhas próprias experiências também fazem parte do processo. Então, sem mais delongas, hoje vocês conhecerão a Fox de verdade. E gostando ou não, é quem eu sou. What does the fuck say? Tem uma frase dita pelo nosso eterno poeta Cazuza que diz mais ou menos assim: você está vivo, esse é o seu espetáculo. Só quem se mostra se encontra, por mais que se perca no caminho. E essa é uma das minhas frases favoritas dita pelo Cazuza, e eu confesso que eu demorei muito tempo para poder entender. A gente demora para entender porque geralmente a gente vive a nossa vida sendo um coadjuvante, sendo um personagem ali, tipo, convidado. A gente nunca tem de fato a autonomia de viver a nossa vida como personagem principal, porque se formos parar pra pensar, é o que a gente é. Somos donos das nossas decisões, somos o personagem principal de todas as experiências que vivemos na nossa vida. E é um pouco injusto a gente se colocar em segundo plano quando a gente deveria se colocar em primeiro, sabe? E a verdade é que às vezes a gente vive tão no piloto automático da vida que a gente acaba esquecendo disso e permitindo que pessoas e coisas controlem a nossa essência além de nós mesmos. Como eu disse, temos que tomar essa autonomia de volta e perceber que somos os personagens principais da nossa vida. Porque se a gente não perceber isso, as pessoas sempre vão colocar a gente em segundo plano, e quando a gente perceber, seremos mais do mesmo. Não seremos pessoas individuais com histórias individuais, experiências únicas. Não, seremos mais do mesmo, seguindo a manada, porque, bom, convenhamos, é o que acontece hoje em dia. Não que isso esteja errado, mas o que é certo? Certo é ser você, pra mim. E eu não tô falando isso só da boca pra fora. Eu vou contar uma experiência minha pra poder fazer sentido tudo que eu tô falando. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha uma vontade fora do comum de querer ser youtuber. Eu já gostava de gravar vídeos, eu já tinha até feito alguns e postado. Só que com o decorrer do tempo, o excesso de perfeccionismo e autocrítica fizeram desistir, me impediram de continuar. Por quê? Porque eu era uma criança, né, uma pré-adolescente, e eu tinha muito medo da opinião das pessoas, das críticas, sabe, de virar chacota na internet. Então, mesmo com 13 anos de idade, eu já tinha uma cabeça assim que, tipo, me impediu de continuar. Eu me arrependo muito disso, até porque eu estou aqui agora com meus 22 anos nas costas, correndo atrás dos meus sonhos e tentando, sabe, me reencontrar. Porque quando você desiste de quem você é, quando você desiste dos seus sonhos, das suas vontades, você se prende numa caixa a 7 chaves e você se impede de ser você. Eu me impedi de ser eu naquela época, né? Eu tive muito medo e eu confesso que hoje em dia o medo não é mais o que move a minha essência. É a coragem de colocar a cara. E mesmo que as pessoas deem risada do que eu tô fazendo ou algo do tipo, eu sei que essa sou eu. E desde que eu não esteja fazendo mal a ninguém, isso não é um problema. Na verdade é um problema se quem vê um problema for um problema. Aí serão 2 problemas porque eu não vou ficar calada. E a verdade é que desde que eu parei de seguir os meus sonhos, de seguir as minhas vontades naquela época, com 13 anos, eu virei um robô. Eu comecei a seguir o que todo mundo tava seguindo, a fazer o que todo mundo tava fazendo. Também porque é uma época em que, né, você tá se conhecendo ainda, você tá aprendendo a ser quem você é. E se você tem medo, realmente o mundo te prende e você faz mais do mesmo. E eu nem preciso dizer que tudo isso deu muito errado, né? Eu parei de seguir o que eu queria, de fazer o que eu achava que seria certo, e hoje em dia eu tô correndo atrás. Então, assim, na minha opinião, no meu ver, eu perdi muito tempo quando eu poderia ter ganhado. Por mais que eventualmente os vídeos fossem não tão bons, que eu errasse em alguma coisa, que houvessem críticas, isso não deveria ser impedimento pra eu desistir. Eu sei que isso que aconteceu comigo deve acontecer com muita gente. Eu não sou única e com certeza não serei a última. E a verdade é que enquanto sociedade, principalmente com esse avanço tecnológico todo que a gente tá vendo hoje em dia, o que as pessoas querem ser nas mídias sociais é aceitas. E eu não preciso falar que isso é longe da realidade, né? Porque da mesma forma que haverão críticas, haverão pessoas que te apoiam, que, sabe, vão querer realmente ajudar você a melhorar. Então é nessas pessoas que você tem que focar, não é no oposto. Porque essas pessoas que te criticam,
o oposto, sabe? Não farão 1% para poder fazer você ser uma pessoa melhor. Então isso não deve influenciar a sua vida, as suas escolhas, as suas ações, sabe? Você tem que ser autônomo e decidir ser você, porque não tem nada mais bonito nessa vida do que a gente aceitar quem a gente é e fazer as coisas que a gente gosta. Eu acho que enquanto houver 1% para poder apoiar a gente, é nesse 1% que a gente tem que se agarrar. Mas antes disso, perceber que a gente é aquilo que a gente é e não dá para mudar. Na verdade, dá pra melhorar, se você tiver vontade. Mas desistir não é uma escolha, porque você só vai prolongar uma coisa que você tem muita vontade e, como eu falei, guardar tudo isso numa caixa 7 chaves. E pra quê? Pra no futuro você perceber que era aquilo que você queria fazer e que perdeu muito tempo. E eu acho que eu sei de onde surge esse medo de ser quem a gente é, de, sabe, botar a cara e ser feliz. Porque muita gente hoje em dia confunde ser você com se expor. Acha que pra ser você, você tem que postar milhares de coisas e ser uma pessoa que você não é. E na verdade, ser quem você é, ter autonomia de poder fazer o que você quer, tá muito longe de se expor. Ter essa autonomia significa assumir suas próprias vontades, se conhecer a ponto de saber dizer sim, não, por quê, quando. E a verdade é que a gente coloca muitos nãos na nossa vida como se isso fosse assumir alguma responsabilidade. E na verdade isso é um medo enraizado. E tá tudo bem, desde que a gente procure melhorar isso, sabe? A verdade é que é muito mais fácil se esconder debaixo das asas daquilo que já é conhecido do que ter a autonomia de ser quem você é, de saber quais são as suas reais vontades, de tentar se entender, mesmo que seus sonhos pareçam grandes demais. No fim das contas, quem você é fruto daquilo que você verdadeiramente é ou é fruto daquilo que te ensinaram a ser? Porque são duas coisas completamente diferentes. E até quando você vai continuar sendo desse jeito, com medo de seguir pelo caminho oposto, só por receio de dar errado, receio da crítica, receio de tudo aquilo que a gente não pode impedir? A verdade é que não há nada mais incrível do que aceitarmos que cada um de nós é um grande processo com inúmeras histórias individuais para contar. Então, para que se encaixar? Para quê? No fim das contas, a Clarice Lispector tinha muita razão em dizer essa frase. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. E quando a gente entende essa frase, a gente entende tudo. Porque é verdade. Viver ultrapassa qualquer entendimento. A gente acha que dá pra entender a vida, mas não dá. A única coisa que dá pra entender somos nós mesmos. Porque vivemos com nós mesmos desde o início e vamos continuar vivendo até o final. Então, por que não se soltar dessas amarras e ter a autonomia de ser você, mesmo que isso seja experimentar o ridículo? Porque a vida já é ridícula. O melhor que a gente pode fazer é ser um palhacinho das nossas próprias escolhas. Porque o que eu entendo disso é que pelo menos os palhaços não vivem com medo. A única coisa que eles esperam é fazer as pessoas sorrirem. E você? Já se fez sorrir hoje? Portanto, vamos aprender a viver com os nãos. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de seguir em frente, não tenha medo do novo, do inesperado, não tenha medo de não saber, não tenha medo de se desafiar. A cada dia que a gente enfrenta uma fase diferente, a gente também passa essa fase com muito mais experiência. Então, que gostoso tentar, não é mesmo? Não tenha medo de viver, de ser feliz. Não tenha medo de ser o único que acredita em si mesmo. Não tem problema. Às vezes na vida é assim mesmo. Mas você é forte bastante para saber que você é capaz. Não esqueça disso. Só se prometa uma coisa. Não para mim, não para os outros. Para você. Se prometa não ter medo. No fim da vida vai valer a pena. Ela é filósofa, ela, gente! Quem era eu? Quem era Fox?